Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao tema do direito de arrependimento. Nós já temos um vídeo que tratou sobre o conceito e tentou distinguir esse instituto das demais formas de extinção contratual da qual a gente está acostumado, seja a resolução, seja a resilição. Hoje a gente vai tratar das propostas de alteração ao Código de Defesa do Consumidor trazidas pelo PLS 281. E dentro destas propostas há substanciais alterações ao direito de arrependimento. Direito de arrependimento que é tratado no artigo 49, caput e parágrafo único. E esse PLS ele tem por intuito em trazer inúmeras alterações. E quais são essas alterações? Bom, um dos principais motivos de crítica que eu vejo ao artigo 49 é exatamente a ausência de qualquer obrigatoriedade do fornecedor de produto ou de serviço de informar o consumidor sobre a possibilidade de se arrepender daquela compra. A Europa, por exemplo, que possui uma legislação muito mais avançada a respeito do direito de arrependimento, ela obriga, em todos os casos em que pode ser exercido o direito de arrependimento, que o fornecedor informe de forma muito clara sobre essa facilidade, sobre esse direito potestativo do consumidor de se arrepender daquela compra, por exemplo. No Brasil, a grande realidade é que poucos consumidores têm o conhecimento de que podem se arrepender. E é exatamente por isso que o PLS 281 determina que, a partir de agora, caso esse projeto seja aprovado, que o consumidor seja devidamente informado sobre a possibilidade de se arrepender de determinados contratos. A partir da leitura do PLS 281, bem como dos estudos que eu já realizei a respeito do tema, eu apresentei uma sugestão de emenda, porque eu acredito que não só o consumidor deve ser informado, mas a gente tem que mostrar a forma como o consumidor deve ser informado. Na Itália, por exemplo, esse consumidor ele é informado a partir de um formulário. E eu levei essa mesma sugestão ao senador Antônio Carlos Rodrigues, que acolheu essa emenda e apresentou ao Senado. O Senado também, um parecer do senador Ferraço, ele acolheu a emenda que eu apresentei e diz o seguinte, que a forma do exercício dessa informação deve ser realizada a partir de um formulário, porque o consumidor recebendo a informação de conclusão da compra e ele recebendo aí no formulário, certamente ele vai saber, bom, que legal, não sabia, mas agora eu tenho a opção de me arrepender dessa compra. Um outro ponto que eu também acho que deveria ter sido tratado pelo PLS 281 e que acabou não sendo tratado é a ausência de restrições ao direito de arrependimento. Da forma como encontra-se o PLS e o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma restrição a esse direito. Mas será que, de fato, sobre todo e qualquer tipo de contrato que eu celebro pela internet, eu posso me arrepender? Em virtude disso, eu também apresentei uma emenda com sugestões de restrições do direito de arrependimento. E uma das restrições que foi acolhida pelo parecer do senador Ferraço diz respeito à restrição do arrependimento na compra de bilhetes aéreos. Por que isso? Quando eu compro um bilhete aéreo, eu não estou diante de nenhuma surpresa. E eu sei exatamente o serviço que eu estou comprando. Eu tenho a data de saída, o aeroporto. Eu não estou diante de uma situação nova, por exemplo, quando eu compro um produto que eu não tenho a opção de tocá-lo. Então, eu acredito que o serviço de passagem aérea não deve ser facultado ao consumidor de se arrepender. Ele pode, obviamente, se tiver qualquer tipo de imprevisto, por exemplo, e não queiram mais fazer a viagem naquela data, ele pode ligar para a companhia aérea e pedir o cancelamento da passagem aérea. Mas, logicamente,
que ele vai pagar uma pequena multa ou pode usar o crédito que ele pagou numa passagem futura. Mas arrependimento não, porque arrependimento, como é um contrato é sempre algo gratuito e imotivado, o consumidor poderia comprar uma passagem na segunda-feira, se arrepender na quarta-feira, sendo que a passagem seria estava agendada para uma quinta-feira e daria pouco tempo para o fornecedor revender essa passagem e, obviamente, lhe traria alguns prejuízos. Então, ele pode pedir o cancelamento dessa passagem aérea, pagar uma pequena multa ou utilizar os créditos, mas não se arrepender como forma de receber integralmente os valores que eles pagaram. Enfim, meus caros, o que eu queria deixar claro aqui é que está em plena discussão o PLS 281, inclusive o IASP possui uma comissão presidida pelo promotor Roberto Senise Lisboa e que inúmeros advogados e outros operadores do direito estão discutindo essas reformas. Eu vou deixar o material à disposição do blog e nós ficamos abertos à discussão. Obrigado.